Unidade 3. Os artigos. Bem, começaremos então a unidade 3 falando sobre os artigos definidos e indefinidos. Vamos começar pelo artigo definido, que em inglês é esta única palavra. Em português, temos 4: o, a, os e as. Mas em inglês, apenas a palavra the significa o, a, os e também as. Então, enquanto que em português temos 4 palavras, em inglês temos apenas uma, a palavra the. Vamos ver alguns exemplos com o artigo the. The car. The car. O carro. The house. The house. A casa. Masculino, o carro. Feminino, a casa. The dogs. The dogs. Os cachorros. E um último, the pens. The pens. As canetas. Então, com estes 4 exemplos, nós podemos observar que efetivamente a palavra the tem todos estes significados: o, a, os e as. Vamos repetir: the car, the house, the dogs e o último, the pens. Então, este é o artigo definido, que serve tanto para o singular quanto para o plural. Um cuidado todo especial que você precisa tomar com relação ao artigo definido é que, diferentemente do nosso idioma, diferentemente do português, não se usa artigo definido antes de nome próprio, com raríssimas exceções. Então você pode memorizar assim: não se usa artigo definido antes de nome próprio. Vamos ver um exemplo? Digamos que você queira dizer: o Bill é legal. O Bill é um cara legal. O Bill é legal. Você quer dizer isso em inglês. Você não poderá dizer assim: the Bill is nice. Esta frase estaria errada. Por quê? Conforme eu disse, não se usa artigo definido antes de um nome próprio e Bill é um nome próprio. Então, no lugar de dizer the Bill is nice, você dirá simplesmente Bill is nice. Bom, próxima etapa é começarmos então a estudar os artigos indefinidos. São 2 palavrinhas. Vamos lá. O primeiro artigo indefinido é apenas esta letra, a. E o outro, o segundo, é esta palavra an. Então, esta letra ou palavra
é, na verdade, um artigo, é o artigo indefinido, a. E tem também o artigo indefinido an. Vamos ver os significados. A significa um ou uma. E an também significa um ou uma. Bem, a tradução é exatamente a mesma. Então agora nós precisamos ver qual é a diferença em inglês. Quando usaremos a palavra a, significando um ou uma, e quando usaremos a palavra an, significando um ou uma. A regra é bem simples. Usa-se a palavra an antes de palavras que iniciam com uma vogal ou com som de vogal. Usa-se a palavra a antes de palavras que iniciam com uma consoante ou com som de consoante. Então, para ficar mais fácil, pense assim. Se a palavra inicia com uma vogal, a, e, i, o, u, você usará an. Com as demais, você usará a. Vamos ver alguns exemplos. A dog. Um cachorro. A palavra dog inicia com a letra D e D é uma consoante. A house. Uma casa. A car. Um carro. Então, repetindo. Um cachorro. A dog. Uma casa. A house. Um carro. A car. Vamos ver alguns exemplos com o artigo indefinido an. An apple. An apple. Uma maçã. An eraser. An eraser. Uma borracha ou um apagador. E o último, an umbrella. An umbrella. Então observe que a palavra apple inicia com uma vogal. Consequentemente, para dizer uma maçã, eu não posso usar este artigo indefinido, porque esta palavrinha, a, o artigo indefinido, eu uso apenas antes de palavras que iniciam com consoante. Como a palavra apple inicia com uma vogal, eu uso então o outro, o artigo indefinido an. An apple, an eraser, an umbrella. Então, tente memorizar. Se a palavra começar com uma vogal, usamos an e não a. Vamos ver alguns exemplos de exceções. Conforme eu falei, na verdade, o que ocorre, ou seja, esta regra de que usa-se a antes de palavra que inicia com consoante e usa-se an antes de palavra que inicia com vogal, ela não é totalmente perfeita. Na verdade, o que ocorre é que você usa a antes de uma palavra que tem som de consoante e an antes de uma palavra que tem som de vogal. Vamos ver alguns exemplos para esclarecer este detalhe. An hour. Veja que a palavra hour inicia com uma consoante, mas a palavra
hora em si, ou seja, hour em inglês, ela não tem o som, a letra H não tem som de H. É como em português, aquela letra com som mudo. Você pronuncia an hour e não an hour. Então, como esse H não tem som, o que ocorre é que você usa o artigo indefinido an e não o artigo a. Vamos ver mais um exemplo. A used car. A used car. Um carro usado. Bem, mas estas são ou podem ser consideradas exceções. Por enquanto, neste momento do seu curso, no nível de introdução, se você simplesmente memorizar que a é usado antes de uma palavra que inicia com consoante e an antes de uma palavra que inicia com uma vogal, já estará muito bom. Não se preocupe. Bem, este foi o item artigos definidos e indefinidos. Em seguida voltaremos com as preposições. Até já! Unidade 3. As preposições. Bem, vamos estudar agora 6 das principais preposições em inglês, aquelas mais usadas no dia a dia. Talvez este seja um dos itens mais complicados para a maioria dos estudantes. Neste ponto, eu gostaria apenas de compartilhar com você uma noção geral sobre as preposições. E conforme avançamos em nosso curso, no nosso projeto, aprenderemos mais detalhes, mais algumas preposições e, obviamente, algumas exceções. Vamos analisar então 3 destas preposições. Vamos começar com a preposição in. A preposição in. Depois, veremos a preposição on e em seguida a preposição at. In, on, at. In, on, at. Mas o que estas palavras significam? Vamos ver. A preposição in significa em. A preposição on também significa em. E, incrivelmente, a preposição at também significa em. Como eu costumo dizer, inglês é muito fácil. É tudo igual. In, on, at. Em. O problema é sabermos como usar cada uma delas. Vamos lá. Bem, além de significar em, por vezes, a tradução terá que ser no ou na. O mesmo ocorre aqui. A tradução principal é a palavra em, mas, por vezes, você terá que traduzir diretamente como no ou na. Bem, ainda está difícil. Vamos detalhar um pouquinho mais. In, preposição, significa em, ou no e na. E você vai usar essa preposição sempre que você quiser dizer que algo ou alguém está dentro de algum lugar. Veja que a palavra dentro não é a tradução da preposição in, é apenas o sentido da preposição in. A tradução é em, no ou na, com o sentido de dentro. On também significa em, no ou na,
mas você usará quando você quiser dizer que algo ou alguém está sobre, em cima de algum lugar. Então, a preposição on significa em. Por vezes, teremos que traduzir diretamente como no ou na, sempre que o sentido for sobre ou em cima. E por último, a preposição at, que em seguida veremos que tem duas exceções. A preposição at também significa em, no ou na, sempre que nós nos referirmos a um determinado lugar. Quando eu digo lugar, eu quero dizer no aeroporto, na faculdade, no trabalho, em casa, enfim. Quando o sentido for dentro, eu usarei in. Quando o sentido for em cima de, sobre, nós usaremos on. Mas, quando o sentido for um lugar, nós usaremos então a preposição at. Em seguida, eu colocarei alguns exemplos e você vai conseguir visualizar e entender melhor como essas preposições são usadas. Mas antes disso, vamos ver também as exceções, as duas exceções para a palavra at. Bem, at, além de ser em, no ou na, também pode significar as, com crase, quando você estiver se referindo a horas. Ela vai às 3 horas. Este as para horas é at. É importante enfatizar para que você não confunda com o it anterior quando estudamos o artigo definido the, que significa o, a, os e as. Mas aquele as é sem a crase, ou seja, não é para ser usado com horas, certo? A próxima exceção da preposição at é a seguinte: at, além de ser em, no ou na, também pode ser traduzido como para. Então essas são as duas exceções da preposição at. At pode ser as, quando eu me refiro a horas, e at pode ser para exclusivamente quando você estiver usando o verbo olhar, que em inglês é o verbo to look. Vamos ver um exemplo. Look at me. Look at me, please. Olha para mim, por favor. Neste caso, at será traduzido como para. Vamos escrever estes exemplos? At 2. At 2. Às 2. Look at me. Look at me. Olha para mim. Então, mais uma vez, in, em, no ou na, sempre que o sentido for dentro. On, em, no ou na, sempre que o sentido for sobre, em cima de. E at, em, no ou na, sempre que eu estiver me referindo a um lugar. No aeroporto, na universidade, no trabalho, enfim. At também pode ser às, at 2 o'clock, às 2 horas, e at também pode ser adaptado e traduzido como para. Look at me, please. Olha para mim, por favor. Bem, vamos apagar e vamos passar para os exemplos.
Primeiro exemplo com a preposição at. They are eating in the kitchen. They are eating in the kitchen. Vamos analisar este exemplo. O nosso sujeito é a palavra they, eles. Lembre-se que a forma do verbo to be, am, is ou are, usada com o sujeito they, é are. Lembre-se que com a palavra am, nós usamos o pronome pessoal reto I. Com a palavra is, usamos he, she ou it, terceira pessoa do singular. E com a palavra are, nós usamos o we, nós, e o você ou vocês, e o último they, eles. Portanto, they are, eles são ou eles estão. Neste caso, eles estão, porque o verbo seguinte é o verbo comer, terminado em ing, ou seja, gerúndio. They are eating, eles estão comendo. Aqui uma palavra nova, kitchen, cozinha. E agora, a matéria que estamos estudando. A preposição in e o artigo definido the. Vamos entender. In significa em. The significa o, a, os e as. Então, eles estão comendo em a cozinha. Eles estão comendo em a cozinha. Bem, a união desta preposição em mais o artigo a vai nos dar a palavra na. Portanto, eles estão comendo na cozinha. They are eating in the kitchen. Vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é um exemplo com a preposição on. A preposição on, que significa em, no e na, sempre que o sentido for sobre, em cima de. Vamos ver se eu consigo fazer um exemplo bem original. Vamos lá. The box, a caixa, is on the table. Bem, não ficou tão original, mas pelo menos eu consegui substituir o tradicional book, the book, pela palavra box, a caixa. The box is on the table. Vamos analisar. O nosso sujeito é esta combinação the box, a caixa. Todo sujeito equivale a um pronome pessoal reto. Então vamos pensar, ou vamos lembrar. Um homem é he, uma mulher é she. Uma coisa é it. Duas coisas ou duas pessoas, they. No nosso caso, temos uma única coisa, a caixa. Portanto, este sujeito equivale ao pronome pessoal reto it. Qual a forma do verbo to be, am, is ou are, usada com o pronome it? É a palavra is. The box is. A caixa está. Table significa mesa
E aqui nós temos em mais o, a, os ou as. The box is on the table. A caixa está em a mesa. Bem, conforme visto no exemplo anterior, este em a união da preposição em mais o artigo a, nos dá a palavra na. A caixa está na mesa. Mas observe que o sentido é sobre ou em cima de, em cima da. Mas isso não é a tradução. A tradução não é em cima de, em cima da ou sobre. Apenas o sentido. A tradução é em, ou por vezes no ou na. A caixa está na mesa. The box is on the table. Vamos ver mais um exemplo com a preposição at. Estou procurando o exemplo com a preposição at. Se eu não encontrá-lo por aqui, eu criarei um exemplo. Vamos lá. Com a preposição at, então. At, conforme visto anteriormente, significa em, no ou na, sempre que eu me refiro a um lugar. I am at the airport. I am at the airport. Sujeito, eu. Forma do verbo to be usada com este sujeito, com a palavra I, é a palavra am. I am. Eu sou ou eu estou. Neste caso, a tradução será eu estou. At, em. The, o, a, os e as. E uma palavrinha nova, airport. I am at the airport. Eu estou em o aeroporto. Eu estou em o aeroporto. Novamente, a união da preposição em mais o artigo o nos dá a palavra no. Portanto, eu estou no aeroporto. I am at the airport. Estes foram, então, os 3 exemplos das 3 principais preposições. Temos mais 3 preposições ainda neste bloco, mas este bloco será dividido em 2 etapas. Fique por aí, já voltamos para as próximas preposições e os próximos exemplos. Até já! Unidade 3, as preposições, continuação. Bem, vamos continuar então com este item tão importante e para nós brasileiros realmente tão complicado, que é as preposições. Vimos as 3 primeiras, in, on e at, e vamos agora para as 3 seguintes. A preposição to. Bem, esta preposição é uma palavra que você viu lá na unidade 1, que aparecia para nós apenas como uma partícula. Você lembra? To work. Trabalhar. Se removermos a partícula to, temos apenas a palavra work, o verbo work, que agora está no imperativo, ou seja, trabalha. Bem, hoje nós vamos aprender que esta palavra, a palavra to, além de ser esta partícula que nós usamos
na frente do verbo para deixá-lo no infinitivo, na sua forma básica, na sua forma original. Trabalhar. É também uma preposição e significa para. A próxima preposição é a preposição from. De, do e da. Então temos to, para. From, o contrário, de, do e da. O sentido desta preposição é o sentido de origem. Mais adiante você verá que existe uma outra preposição com esta mesma tradução, de, do ou da. Por enquanto, a preposição from, que tem o sentido de origem. E a terceira, ou a sexta, né? A última, é about. About, que significa sobre. Acerca de. Ou ainda, a respeito de. Então, essas são as três últimas preposições, no total de 6 para esta unidade. To, para, from, de, do, da, com o sentido de origem, e a preposição about, sobre, acerca de, a respeito de. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é com a preposição to. Pedro is going to school now. Temos uma palavra nova, a palavra now, que significa agora. School, escola. Nosso sujeito é Pedro. E, conforme você já sabe, todo sujeito pode ser trocado por um pronome pessoal reto. Pedro é homem, portanto, um homem é he. Com o pronome reto he, usamos a palavra is. Pedro is. Pedro está. O verbo aqui é go, é o verbo ir, o verbo to go, mas ele está no gerúndio, com ing, portanto, indo. Pedro está indo. E a nossa preposição para. Quem vai, vai para algum lugar. Pedro está indo para a escola agora. Pedro is going to school now. Mais uma vez, Pedro is going to school now. Vamos ver o próximo exemplo. Um exemplo com a preposição from. We are from Brazil. Brasil com Z porque estamos escrevendo em inglês. We, nós, eu e você. We are from Brazil. Nós somos do, sentido de origem, do Brasil. We are from Brazil. Bem, vamos apagar aqui e vamos ver quais são os detalhes que temos para finalizar este item, o item D, que fala das preposições. Bem, eu gostaria de voltar à palavrinha at, antes de encerrar, em, no ou na. Mas vamos deixar
no e na entre parênteses. Quando eu me refiro a um lugar. E tem também as exceções, né? E é isso que vamos ver novamente. Look at me, please. Look at me, please. Olha para mim, por favor. I need to go at 5. I need to go at 5. Eu preciso ir às 5. I need to go at 5. Mais um exemplo. I am at Salgado Filho Airport. O nosso aeroporto aqui em Porto Alegre se chama Salgado Filho. Observe o que aconteceu aqui. I am at Salgado Filho Airport. Como eu usei a preposição at antes de um nome próprio, do nome próprio Salgado Filho, eu não pude, porque a regra diz que não se usa artigo antes de nome próprio, eu não pude usar o artigo the. Então não diga I am at the Salgado Filho Airport. Isso estaria errado. Se você não usar o nome próprio, aí sim, I am at the airport. I am at the airport. Eu estou em o aeroporto, ou seja, eu estou no aeroporto. I am at the airport. Mas quando eu uso o nome próprio, eu não posso usar o artigo definido. Simplesmente I am at Salgado Filho Airport. E é por isso que eu falei anteriormente que, eventualmente, a tradução terá que ser diretamente no ou na e não a principal tradução, que é a palavra em. Mais uma vez. Look at me, please. I need to go at 5. I am at Salgado Filho Airport. I am at the airport. Bem, este foi o item preposições. Faltou um exemplo para a preposição about, mas este eu vou ficar devendo para vocês e veremos com mais detalhes quando o nosso vocabulário tiver aumentado um pouquinho. Eu volto e ensino um exemplo ou mais com a palavra, com a preposição about. Em seguida nós voltamos com o próximo tópico, que será o uso da palavra where. Até já! Unidade 3. O uso da palavra where. A palavra where significa onde. Vamos analisar algumas frases interrogativas usando esta palavra. Vamos ver. Where. Where. A pronúncia figurada é mais ou menos assim. Where. Então, a palavra where, como eu disse, significa onde. O primeiro exemplo de frase interrogativa com a palavra where será esta frase muito útil. Where are you? Especialmente em tempos de telefone celular, esta é uma frase muito útil.
Where are you? Hello? Where are you? Vamos analisá-la detalhadamente. O sujeito da nossa frase é a palavra you. Toda frase tem um sujeito e também um verbo principal. Lembre-se que o verbo principal está sempre ao lado do sujeito. Então, nosso verbo principal, nosso VP, é a palavra are, conjugação do verbo to be. Lembre-se que o verbo to be, a palavra are, somente está na frente do sujeito por tratar-se de uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, usando como verbo principal o verbo to be, am, is ou are, você precisa lembrar de colocá-lo sempre na frente do sujeito. Where are you? Onde você está? A resposta poderia ser, conforme visto no item anterior, no item preposições. I am at the airport. Where are you? I am at the airport. Vamos ver mais alguns exemplos. Veja este exemplo. Where are you from? Where are you from? Where are you from? O significado dessa frase é de onde você é. De onde você é. Mas o detalhe aqui é que a preposição from, de, do, da, com sentido de origem, está no final da frase. Este é um outro detalhe que você precisa também entender neste item. Em inglês, novamente, diferentemente do português, quando você faz uma pergunta e nessa pergunta tem uma preposição, a preposição ficará sempre no final da frase. Em português é exatamente o contrário. Nós começamos as nossas perguntas que têm preposições com as próprias preposições. Em português nós falamos de onde você é, para onde você está indo e com quem você mora. Mas em inglês, um americano e um britânico dirá onde você é de, onde você está indo para e quem você mora com. Eles colocam as preposições lá no final. Sabendo disto, nós começaremos sempre as nossas interpretações, as nossas traduções, quando houver perguntas com preposições, pela própria preposição. Então, mentalmente podemos fazer isso aqui. E no lugar de traduzirmos onde é você de, nós, conhecendo a regra, diremos de onde é você, ou então de onde você é, porque o verbo to be somente está na frente do sujeito you por tratar-se de uma pergunta. Resposta. I am from New York. I am from New York. Where are you from? Where are you from? I am from New York. Bem, vamos ver mais um exemplo no quadro onde a preposição aparece no final para que esta matéria fique bem clara para você. Where are you
going to? Where are you going to? Where are you going to? Bem, esta é uma pergunta e ela termina com preposição. Precisamos começar a nossa interpretação pela preposição. No item anterior, aprendemos que a preposição to significa para. Portanto, para onde você está indo? Para onde você está indo? Where are you going to? Resposta possível. I am going to work. I am going to work. Eu estou indo para o trabalho. I am going to work. Então lembre-se, se você está fazendo uma pergunta e nessa pergunta tem uma preposição, você precisa colocar essa preposição no final da frase. Conforme eu disse anteriormente, nós falamos com quem você mora. Em inglês você terá que falar e escrever quem você mora com. Combinado? Bem, este foi o item, o uso da palavra where. E em seguida nós voltamos então com o próximo item, onde faremos uma revisão novamente do verbo to be, o verbo ser e estar. Até já! Unidade 3, revisão do verbo to be, do verbo ser e estar. Bem, nessa unidade, a esta altura do campeonato, é bom fazermos uma revisão. Vamos ver se você já aprendeu, já memorizou este verbo que é, sem dúvida, o mais complicado da língua inglesa. Vamos lá. Começaremos então com os pronomes pessoais, caso reto. Como se diz eu em inglês? I. Você, you. Ele, he. Ela, she. Isto, ou pronome neutro, it. Lembre-se que estes três são especiais, eles formam a terceira pessoa do singular. O I, nós, e o, vocês, e o último, they, eles. I, you, he, she, it. We, you, they. E o verbo to be? O verbo to be tem duas traduções, significa ser e também significa estar. Para dizer eu sou ou eu estou, você é ou você está, ele é ou ele está e assim por diante até eles são ou eles estão. Bem, o verbo to be, conforme eu já falei, é aquele verbo especial. Você também já deve ter memorizado isto. Ele tem a sua própria conjugação com as palavras am, is e are. Am, is, are. Então vamos conjugá-lo novamente. I am. I am. Eu sou ou eu estou. You are. You are. Você é ou você está. He is. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. She is. It is. Isto é ou isto está. Ou ainda apenas é ou está,
Lembrando que o pronome it é um pronome neutro e nós só traduzimos como isto se for absolutamente necessário. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. E they are. Eles são ou eles estão. Mais uma vez. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu pulei algum? Não sei. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Vamos montar alguns exemplos de frases afirmativas usando a conjugação do verbo to be, do verbo ser e estar. Vamos ver alguns exemplos então. I am alright. I am alright. Eu estou bem. You are young. You are young. Você é jovem. He is smart. He is smart. Ele é esperto. She is beautiful. She is beautiful. Ela é bonita. It is dirty. It is dirty. Isto está sujo. Desculpa. We are studying. We are studying. Nós estamos estudando. You are wonderful. You are wonderful. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosas. You are wonderful. E o último, they are singing. They are singing. Eles ou elas estão cantando. Então, aqui no quadro, nós temos vários exemplos de frases afirmativas usando o verbo to be. I am alright. Eu estou bem ou eu estou muito bem. You are young. Você é jovem. He is smart. Ele é esperto. She is beautiful. Ela é bonita. It is dirty. Isto está sujo. We are studying. Nós estamos estudando. You are wonderful. Vocês são maravilhosos ou vocês são maravilhosas. They are singing. Eles ou elas estão cantando. O próximo passo é alguns exemplos com a forma negativa. Vamos lá. Então, para dizer eu sou ou eu estou, basta dizer I am. Mas para negar a forma negativa do verbo to be, você precisa acrescentar a palavra not. Quando você diz I am not, você está negando o verbo ser e estar. Você está dizendo agora eu não sou ou eu não estou. Então vamos ver alguns exemplos. I am not working. I am not working. Eu não estou trabalhando. You are not driving.
You are not driving. Você não está dirigindo. He is not eating. He is not eating. Ele não está comendo. She is not playing. She is not playing. Ela não está jogando ou ela não está brincando. It is not working. It is not working. Não sei se você lembra, mas o verbo to work, além de significar trabalhar, também significa funcionar. Então, neste caso, it is not working. Nós temos aqui, isto não está funcionando. It is not working. We are not ambitious. We are not ambitious. Nós não somos ambiciosos. You are not short. You are not short. Vocês não são baixos. E o último, they are not smiling. They are not smiling. Eles ou elas não estão sorrindo. Vamos repetir. I am not working. Eu não estou trabalhando. You are not driving. Você não está dirigindo. He is not eating. Ele não está comendo. She is not playing. Ela não está jogando. It is not working. Isto não está funcionando. We are not ambitious. Nós não somos ambiciosos. You are not short. Vocês não são baixos. They are not smiling. Eles ou elas não estão sorrindo. Em seguida, veremos mais exemplos, agora com frases interrogativas. Exemplos de frases interrogativas, então. Vamos lá. Am I tall? Lembrando que na forma interrogativa você precisa passar o verbo am, is ou are para frente do sujeito. No lugar de dizer I am, que é uma afirmação, você dirá am I, que é uma interrogação. Am I tall? Eu sou alto? Am I tall? Eu sou alto? Are you learning fast? Are you learning fast? Are you learning fast? Você está aprendendo rápido ou rapidamente? Are you learning fast? Is he all right? Is he all right? Ele está bem? Is he all right? Bem, as respostas para
esse tipo de pergunta, por enquanto, são respostas curtas. Vamos observar a primeira. Am I tall? Se eu te perguntasse isso, você poderia responder assim. Yes, you are. Sim, você é. Yes, you are. Ou ainda, no, you are not. No, you are not. Não, você não é. Are you learning fast? Você está aprendendo rápido? Você está aprendendo rapidamente? Yes, I am. Yes, I am. Sim, eu estou. Ou no, I am not. No, I am not. Não, eu não estou. Is he all right? Yes, he is. Yes, he is. Sim, ele está. Ou no, he is not. Não, ele não está. No, he is not. Então, am I tall? Yes, you are. Ou no, you are not. Are you learning fast? Yes, I am. Ou no. Desculpa. No, I am not. Is he all right? Yes, he is. Ou no, he is not. Bem, este item é um pouquinho longo, portanto, nós vamos fazer uma pequena pausa. Em seguida, nós voltamos para concluir o item que faz esta revisão do verbo to be e estamos ou paramos na forma interrogativa. Já voltamos. Continuando. Bem, o próximo exemplo é com o pronome pessoal reto she. Vamos ver. Is she working today? A palavra today significa hoje. Today. Is she working today? Uma pergunta. Ela está trabalhando hoje? Is she working today? Respostas possíveis. Yes, she is. Yes, she is. Sim, ela está. Ou no, she is not. No, she is not. Não, ela não está. Um exemplo com a palavra it. Is it okay? Is it okay? Isto está bem? Ou ainda está bem? Is it okay? Respostas possíveis. Yes, it is. Sim, está. Lembre-se que o pronome it é o nosso pronome neutro e, conforme eu já falei, nós só vamos traduzi-lo com a palavra isto se for absolutamente necessário. Neste caso, não há necessidade, portanto, sim, está. Mas também gostaria de lembrá-lo que em inglês não existe sujeito oculto. Portanto, quando você usa um verbo, você precisa usar um sujeito. Você não pode deixar de usar o sujeito.
ainda que seja o sujeito neutro, a palavra it. Yes, it is. Sim, está. Ou no, it is not. No, it is not. Não, não está. Is it okay? Está bem? Ou isso está bem? Yes, it is. Sim, está. Ou no, it is not. Não, não está. O próximo é com a palavra, com o pronome reto we, nós. Are we going to the airport? Are we going to the airport? Are we going to the airport? Nós estamos indo para o aeroporto? Respostas possíveis. Yes, we are. Yes, we are. Sim, nós estamos. Ou no, we are not. No, we are not. Não, nós não estamos. Então vamos repetir. Is she working today? Ela está trabalhando hoje? Yes, she is. Sim, ela está. Ou no, she is not. Não, ela não está. Is it okay? Está bem? Ou isso está bem? Yes, it is. Sim, está. Ou no, it is not. Não, não está. Are we going to the airport? Nós estamos indo para o aeroporto? Yes, we are. Sim, nós estamos. Ou no, we are not. Não, nós não estamos. Vamos apagar e vamos ver os últimos dois exemplos. Um exemplo com o pronome reto you, vocês. Are you rich? Are you rich? Vocês são ricos ou vocês são ricas? Are you rich? Respostas possíveis. Yes, we are. Yes, we are. Sim, nós somos. Ou no, we are not. No, we are not. Não, nós não somos. O último desta etapa, desculpa, agora o nosso pronome reto é they. Are they nice? Are they nice? Eles são legais? Ou elas são legais? Are they nice? Respostas possíveis. Yes, they are. Sim, eles são. Ou sim, elas são. Ou ainda, na forma negativa, no, they are not. No, they are not. Não, eles não são. Ou não, elas não são. Are you rich? Are you rich? Yes, we are. Ou no, we are not. Are they nice? Yes, they are. Ou no, they are not. Antes de encerrarmos esta unidade, vamos ver mais alguns exemplos com outras frases usando a palavra where e também a palavra how.
Observe esta frase. Where am I? Where am I? Suponhamos que você não sabe por algum motivo onde você está. Se você estiver diante desta situação um tanto inusitada, você terá que dizer em inglês, Where am I? Where am I? Onde eu estou? Vamos ver uma resposta possível para isso? You are in Porto Alegre. Bem, neste caso você vinha dormindo no avião e o avião pousou e você perguntou para o seu vizinho ao lado, Where am I? E ele te disse, You are in Porto Alegre. Mais um exemplo. How are you today? A palavra today significa hoje. How are you today? How are you today? Como está você hoje? I am fine. Thank you. I am fine. Thank you. How are you today? I am fine. Thank you. Where am I? You are in Porto Alegre. Temos mais alguns exemplos. Where is Tony? Where is Tony? He is in the kitchen. Where is Tony? He is in the kitchen. Onde está o Tony? Ele está em a. Lembre-se que a união da preposição em mais o artigo a é igual a na. Ele está na cozinha. He is in the kitchen. Where is Amanda? Where is Amanda? Onde está Amanda? She is in the car. She is in the car. Ela está em o, que é igual a no. Ela está no carro. Conforme visto no início da unidade 3, a preposição in significa em e o sentido é dentro. Portanto, no carro com o sentido de dentro do carro. Where is Amanda? She is in the car. Ela está no carro. Mais um exemplo. Where is the Where is the apple? Where is the apple? Onde está a maçã? It is on the table. It is on the table. Onde está a maçã? Ela, a maçã, está em a mesa, ou seja, na mesa.
o sentido, lembre-se, sobre, em cima da. Mas este é o sentido, a tradução é em. It is on the table. Temos mais 3 exemplos antes de encerrarmos esta unidade. Passaremos por todos os pronomes pessoais até chegarmos ao pronome they. Where are you and Jane? Where are you and Jane? Where are you and Jane? Onde você e a Jane estão? Lembre-se, este é o nosso verbo to be. Ele está na frente do nosso sujeito. Sujeito. You and Jane. O verbo está na frente por ser uma pergunta. Where are you and Jane? We are at the airport. We are at the airport. Nós estamos no aeroporto. Where are you from? Mais uma vez. Where are you from? Where are you from? Lembre-se, esta é uma pergunta que tem preposição. A preposição ficou no final. Mas nós, sabendo disso, começamos a nossa tradução, a nossa interpretação pela preposição. De onde você é. I am from Salvador. Where are you from? I am from Salvador. E a última, how are they? How are they? How are they? Como eles estão? They are great. They are great. Eles estão ótimos. Então, repetindo, where are you and Jane? We are at the airport. Where are you from? I am from Salvador. How are they? They are great. Bem, terminamos este item, uma revisão do verbo to be. Espero que você já tenha memorizado este verbo tão importante. No próximo bloco, voltaremos e falaremos sobre os números, a parte 2 dos números. Em seguida, nós voltamos. Até já! Unidade 3. Os números, parte 2. Bem, o próximo grupo de números vai de 13 até 19. E é o grupo dos adolescentes e dos jovens, os chamados teens. Muito provavelmente você já ouviu ou já viu escrita esta palavra em algum lugar. Por quê que nós falamos que os teens são os jovens ou os adolescentes? Bem, todos os números entre 13 e 19, ou seja, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19,
tem esta terminação. Tin. Tin. Então, nesta unidade, aprenderemos este grupo que vai do número 13 até o número 19. O primeiro é 13. 13. Este é o número 13. O próximo, 14. 14. O número 14. Agora o número 15. 15. 15. O próximo, número 16. 16. 16. O próximo, número 17. 17. 17. O seguinte, 18. 18. E o último deste grupo, o número 19. 19. 19. Então, 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. E 19. 19. 19. Até agora, você aprendeu desde o número 0 até o número 19. Vamos revisar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bem, por enquanto, nessa unidade, com relação a números, ficaremos por aqui. Nas próximas unidades, aprenderemos um pouco mais sobre os números e os demais números. No próximo item, no próximo e último item da unidade 3, estudaremos então a pronúncia. Em seguida nós voltamos. Até já! Unidade 3. Pronúncia. Bem, chegamos ao último item da unidade 3 e antes de falarmos, antes de irmos para o quadro, para estudarmos as pronúncias de algumas letras e combinações de letras, eu gostaria de compartilhar com você um texto que está lá no seu livro, que diz assim: a pronúncia das palavras em inglês tem sido motivo de largas discussões. Eu particularmente entendo que, sendo o idioma inglês usado no mundo todo, deveríamos levar em consideração os diferentes sotaques regionais de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, em vez de polemizar exageradamente. Um americano não pode afirmar, por exemplo, que um britânico está falando errado, só porque eles têm sotaques diferentes.
Da mesma forma que o brasileiro não pode fazer o mesmo com um português. Não quero com isso dizer que poderemos pronunciar as palavras em inglês do modo que quisermos. Não é isto. Gostaria de apenas esclarecer que o nosso objetivo, o nosso alvo aqui é comunicação. Você precisará entender quando falarem em inglês com você e também deverá ser capaz de expressar as suas próprias ideias. Se uma ou outra palavra não for pronunciada exatamente como um nativo faria, não se preocupe. Continue aprimorando o seu vocabulário e siga em frente. Então vamos começar com a pronúncia da combinação TH. Esta combinação é, sem dúvida alguma, a mais complicada, a mais difícil para nós brasileiros. O TH tem dois sons distintos. Ele pode ter o som DZ, e quando eu digo ter o som DZ, significa que você vai pensar na letra Z e vai pronunciar a letra Z. Mas, como você estará com a sua língua numa posição um pouquinho diferente da posição normal para pronunciar essa letra, não sairá exatamente um som DZ. Já veremos. Ou ela pode ter som DF. São as duas possibilidades. Então o TH terá ou som DZ ou som DF. Sendo que a maioria das palavras com a combinação TH tem som DZ. Vou me arriscar a dizer que 75% das palavras que têm a combinação TH terão som DZ e que, consequentemente, apenas 25% terão som DF. Vamos ver alguns exemplos. Uma palavra já bem conhecida sua. A palavra obrigado. Esta palavra, este TH, tem som DF. Você vai pensar na letra F, você vai pronunciar a letra F, porém, com o seguinte detalhe. Língua entre os dentes, levemente para fora da boca, podendo inclusive tocar o lábio inferior, e os seus dentes precisam, de alguma forma, segurar, morder levemente, segurando a sua língua. Fica mais ou menos assim. Thanks. 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 Eu pensei em F, pronunciei F, porém, com a língua entre os dentes, levemente para fora da boca, tocando o lábio inferior e ainda presa pelos dentes no início da pronúncia. Thanks. 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 Uma com som de Z que também é conhecida nossa. O pronome pessoal reto, eles ou elas. A palavra they. Esta tem som, este TH tem som de Z. Portanto, você pensará na letra Z e fará o mesmo exercício, o mesmo processo, repetindo língua entre os dentes, levemente para fora da boca, tocando o lábio inferior e, na pronúncia, prendendo a língua com os seus dentes. They. 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 Bem, como eu havia dito, este item é realmente complicado para nós brasileiros. Mas vamos continuar tentando. Thanks.
thanks, they. Mais alguns exemplos. A palavra mãe tem a combinação TH, mother. A palavra pai também tem a combinação TH, father. Mother, father. Thanks, they. Vamos ver a próxima pronúncia. A pronúncia da letra R. A letra R em inglês, ela também é pronunciada de uma forma diferente do modo que nós brasileiros pronunciamos. Um bom exercício é fazer isto. Usando A, E, I, O, U, as vogais, vamos pronunciar mais ou menos assim. Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Este é o exercício. O que eu fiz foi colocar a língua no céu da boca, dobrando a língua, como se você fosse, de repente, tentar engolir a sua própria língua. Tente fazer isso. Coloca a língua no céu da boca para dizer Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Este é o exercício para que você consiga pronunciar palavras como esta. Por exemplo, a palavra certo, correto, exato, direito, direita, é a palavra right. A pronúncia não é right. Não. A pronúncia é right. 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 Por isso o exercício ra, ré, ri, ró e ru. A próxima pronúncia é a pronúncia da letra H. Bem, a letra H, em inglês, ela é pronunciada com som de 2 R's. Nós temos várias palavras que têm esse som forte, né? Esse som carregado, como a palavra rádio. Então, quando você tem a letra H, normalmente ela é pronunciada com esse som forte. Vamos ver alguns exemplos. Hotel. Hotel. Hello. Hello. Hi. Hi. Hotel. Hello e hi. E a última pronúncia também é uma combinação. A combinação CH. Bem, essa combinação CH tem o som da palavra tchau em português. Na verdade, o som é de TCH. TCH. E o exemplo, desculpa, é a palavra tchau. Então, sempre que aparecer um CH, o som será de TCH, como na palavra tchau. Vamos ver aqui um exemplo, a palavra. Um brasileiro poderia pensar que a pronúncia dessa palavra é ship. Não é. CH, essa combinação, tem este som. Portanto, a pronúncia é chip. Chip. Bem, este foi então o item pronúncia.
das letras e combinações de letras que mais incomodam nós brasileiros. Estamos então encerrando a unidade 3. Muito obrigado pela sua atenção. Agora falta pouco, são apenas mais 17 unidades para terminarmos esta parte de introdução. Em seguida estaremos no nível básico e, consequentemente, aumentaremos um pouquinho o ritmo, falaremos mais inglês e a aula não será assim tão lenta. Estou preocupado com você e quero que você aprenda todos os detalhes. Por isso estou tomando o cuidado de falar pausadamente para que você consiga entender todos esses detalhezinhos, juntando tudo que estamos aprendendo. Logo ali na frente você estará com certeza se comunicando em inglês. Até a unidade 4.